Olá, meus alunos do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio da Escola Adriano do Vale Nuvens. Eu sou o professor Márcio do Carmo e vou dar continuidade à aula de introdução à genética. Hoje estou na parte 2 dessa aula. Eu quero falar aqui, pessoal, do porquê que Mendel se deu tão bem ao escolher a planta ervilha em seus cruzamentos. A ervilha, que tem nome científico Pisum sativa, né? Todo nome científico é latim e o nome composto. Um dos motivos da escolha da ervilha era a disponibilidade no local onde ele trabalhava. Então tinha muitas variedades com características visíveis, né, que eram contrastantes, trazidas por mercadores de um preço acessível. As ervilhas também elas são autopolinizantes, ou seja, elas permitem a realização de cruzamentos. Se você bloquear a autopolinização dela, você poderia fazer um cruzamento de uma flor de uma planta com uma flor de outra planta, ou seja, de uma ervilha com outra. A plantação ocupava pouco espaço e o tempo de geração era relativamente curto e a colheita da descendência era farta, ou seja, já pensou se ele pensasse em fazer esse cruzamento com macaúba ou piqui, ele morreria e não obteria os resultados. Por quê? Porque demoraria muito tempo. Então a escolha certa com a planta certa, no caso foi a ervilha, porque teria um retorno rápido. Então durante 2 anos Mendel fez vários testes para testar a pureza e para escolher as características puras que ele utilizaria em seus experimentos. Por exemplo, se ele queria purificar a cor da semente amarela, ele fazia vários cruzamentos de uma planta com outra, só que porém primeiramente ele fazia vários cruzamentos, deixava que ela se polinizasse sucessivas vezes, se autopolinizasse por uma sucessão de vezes, até ele não obter uma outra cor. Então o objetivo dele era amarelo, por exemplo, a planta com sementes de cor amarela. Então ele permitia que essa planta se autopolinizasse sucessivas vezes, e as sementes obtidas ele plantava e deixava que elas se autopolinizassem também, ou fazia cruzamentos de amarelas com amarela, até chegar o momento em que todas as gerações descendentes daquela semente não tinham mais outra característica observável, ou seja, não tinha mais outra cor para essa característica amarela. Então ele possuía vários pares de plantas exibindo diferenças de caráter. Por exemplo, quanto às sementes, elas poderiam ser lisas ou rugosas, poderiam ser amarelas ou verdes. Quanto o que a gente chama de vagem aqui, né? Na verdade o nome certo é vagem. Poderiam ser infladas ou sulcadas, poderiam ser também verdes ou amarelas. As flores das ervilhas poderiam ser violetas ou brancas, poderiam ser axiais ou terminais, certo? Axiais é próximo à extremidade final do galho da planta. E as plantas poderiam ser altas ou baixas. Então nós temos aí esses pares de características que Mendel observava e que ele poderia purificar essas características a partir de cruzamentos sucessivos. Então quando Mendel fazia seus cruzamentos, ele dava alguns nomes especiais. Por exemplo, se ele tivesse uma planta com uma flor branca e fosse cruzar com uma flor violeta, e ali seria o primeiro cruzamento, ele chamava essa geração de geração parental. Parental vem de pura. Então ele já tinha certeza que a cor da flor era branca, purificada mesmo, não tinha como resultar outra cor, assim como para a característica violeta. Os resultados obtidos desse cruzamento ele chamava de geração F1 ou primeira geração filial. No caso aqui 100% era violeta, 100%, ou seja, existia uma característica que dominava, que mascarava a cor branca, que no caso era violeta. Se ele cruzava flores brancas com violeta, todos os descendentes seriam da cor violeta. Então ele já previa que existia um caráter aí que
era mais dominante do que o outro. No cruzamento recíproco, o resultado foi o mesmo. A autopolinização da geração F1, então ele permitiu que a geração F1 se autopolinizasse. O que é se autopolinizasse? Deixasse com que isolasse aquela planta de outras plantas vizinhas, né, seja com algum bloqueador, para que ela não recebesse do vento o pólen da planta vizinha. Ele permitia que apenas ela fosse fecundada com o pólen das próprias flores. Então, fazendo isso, por exemplo, numa colheita de 929 sementes, olha os resultados como foram. Na segunda geração, que é o resultado da autopolinização da F1, após o plantio, a segunda geração filial, chamada de F2, dessas 929, ele obteve 705 plantas com flores violetas e 224 agora com flores brancas. Então, na primeira geração F1, 100% violeta. Agora, o resultado da polinização desses indivíduos aqui, dessa geração F1, foi que ele obteve. De 929 sementes, 705 eram flores violetas e 224 brancas. Então, ele percebeu que agora foi que o caráter branco veio aparecer. Ele estava mascarado aqui, nesse primeiro cruzamento, porém, nesse segundo cruzamento aqui, ele apareceu. Ou seja, aquela característica que estava inativa passou a ser ativada agora, só que numa menor proporção. Ó. Se você comparar de 929, os números eles são relativamente baixos. É como se 224 correspondesse a aproximadamente um terço de 705. Então ele obteve essa seguinte proporção: 705 para 224. Se você colocar isso numa fração e simplificar, você vai obter essa proporção 3 para 1, ou seja, 3 plantas com flores violetas para cada uma planta que fosse com flores brancas. Então essa foi a relação que ele obteve. E em números quebrados é aproximadamente 3,15 para 1, arredondando dá uma proporção de 3 para 1 matematicamente falando. Outro cruzamento aqui, ó. Por exemplo, na geração P, todo mundo já sabe que é a geração parental, a geração pura. Ele cruzou uma planta de semente lisa com uma planta de semente rugosa. Todo mundo sabe que o resultado na geração F1 é 100% aquela característica mais forte. No caso, a característica mais forte aqui é a da semente lisa. Então ela se manteve aqui totalmente 100% aqui nas plantas descendentes desse cruzamento, 100% foram lisas. Foi que ele fez? Esses indivíduos da geração F1, cada semente dela, ele permitiu que elas se autopolinizassem, né? Deixou que elas se autofecundassem. E o resultado é a geração F2, que se aproxima da proporção do cálculo anterior. Então, por exemplo, se você somar 5.474 com 1.850, dá um número aí próximo a 7.000 mais ou menos, né? Depois de 7.000. E desse resultado, 5.474 foram lisas para 1.850 rugosas. Se você fizer essa relação matemática, colocar 5.474 sobre 1.850 e simplificar, você vai obter essa proporção 2,96 para 1. Ou seja, aproximadamente 3 para 1. 3 lisas para cada uma rugosa. Então está obtendo essa mesma proporção. Em todos os experimentos, Mendel obteve sempre os mesmos resultados na geração F2, ou seja, a proporção de 3 para 1 se repetiu para cada par de características testadas. Uma das características ficava completamente ausente na geração F1, mas reaparecia na geração F2, na proporção de 1/4. Qual foi a dedução de Mendel? As plantas da geração F1, apesar da aparência uniforme, receberam de seus genitores a capacidade de produzir ambas as características e que essa capacidade é transmitida para a geração seguinte sem haver mistura. O fenótipo que não aparecia na geração F1, Mendel chamou de recessivo, denominando o outro de dominante. Gente,
Eu vou sugerir um vídeo para vocês com o professor Jubilu, que ele vai explicar esse conceito de fenótipo e genótipo. Ele vai explicar o que é recessivo e dominante, mas eu vou adiantar para vocês que é o seguinte. A palavra fenótipo, ela significa a característica que você observa. Então, as cores das sementes é o fenótipo, é a característica observável. O tipo de semente, a cor da pessoa, o tipo de cabelo da pessoa, isso é o fenótipo. Agora, no caso aqui da semente, a característica que não aparecia, ela permanecia em recesso. Na geração F1, a cor, por exemplo, verde, não aparecia. Então ela ficava em recesso, como se fosse mascarada. Então ele chamou de caráter recessivo. E aquela característica que é mais forte, que aparecia mais, que mascarava a outra, ele chamou de caráter dominante. Então nós temos aqui a relação fenotípica e a genotípica. O que é fenotípica vem do fenótipo e a genotípica vem do genótipo. O genótipo é o conjunto de genes, atualmente falando, de alelos responsável por produzir aquela característica. Então dos cruzamentos isso da geração já F2, 3/4 são amarelas e 1/4 é amarela pura. Isso significa dizer que 3/4 são amarelas híbridas, 1/4 são amarela pura. Isso significa dizer que o amarelo é dominante. Por exemplo, dessas 1/4 verde e 1/4 verde pura. Então o caráter verde, a cor verde, ela aparece em recesso. Ela não se manifesta na presença do caráter amarelo. Então Mendel chegou com esse resultado ao enunciado da primeira lei de Mendel. Temos a segunda, que depois eu vou explicar. A primeira lei de Mendel diz o seguinte: os dois membros de um par de genes se separam durante a formação dos gametas. Cada membro do par de genes é carregado por metade dos gametas do indivíduo. Então qual foi a prova? Por exemplo aqui, ó, se você tem o caráter cor da semente, que cor é essa aqui? Amarela. Que cor é essa? Verde. Todas são puras, purificadas. Porém, qual é a dominante? Amarela. Então, na geração F1, geração parental, nós temos aqui o cruzamento de azão com azinho, ou seja, de um dominante com um recessivo. Todos os indivíduos resultantes desse cruzamento vão ser que cor? Amarela. Porque esse gene aqui, o azão, esse alelo que Mendel chamava de alelo, aliás, de caráter, e não de gene, porque não sabia a existência do gene ainda. Basta uma letrinha dessa, um alelo desse, um caráter desse, para dominar a cor verde, para mascarar a cor verde e fazer manifestar, fazer acontecer a cor amarela. Então o resultado da geração F2, nesse caso aqui, 58 amarela, 52 verde, ou seja, 1/1, confirmando a previsão. Nesse caso aqui, ó, 1/1. Porém, se você propusesse aqui, ó, o cruzamento de azão-azinho, ou seja, de uma amarela híbrida misturada, né? Ela já tem um gene para verde, com outra amarela híbrida misturada, você obteria aquela proporção lá de 3/1, 3 amarela para cada uma verde. Então existem determinantes hereditários de natureza particular. A explicação de Mendel é essa. Cada caráter é determinado por dois fatores. Esses fatores hoje é o que a ciência chama de genes ou alelos. Os membros de um par de fatores separam-se igualmente para os gametas. Cada gameta carrega um só membro do par de fatores e a união dos gametas é aleatória, produzindo as proporções observadas. Por hoje é só. Eu vou encerrar por aqui, certo? A tarefa de vocês, a única tarefa hoje que eu quero é que vocês escrevam lá no grupo o nome de vocês e confirmem que assistiram ao vídeo. Escrevam o nome completo. Isso vai valer como a frequência de vocês, certo? Eu vou passar também como sugestão um vídeo do professor Jubilu. Você sabe que eu sou fãzão desse cara e ele explica muito bem os conceitos que eu vou mostrar aqui, né? Por exemplo, genes. Onde fica um gene? Lá no ácido nucleico, no DNA, né? Ele vai explicar também qual a função dos genes. Ele vai explicar esses conceitos de genótipo, que eu adiantei, fenótipo. Vai explicar o que é homozigoto, o que é heterozigoto, certo? Então, acompanhe direitinho para complementar
os conhecimentos de vocês com o nosso professor Jubilo, certo? Até a próxima, fiquem com Deus. Abraço.